Mais uma vez, os nossos cumprimentos aos irmãos e irmãs, amigos que estão conosco nesta manhã de sábado. Uma manhã de felicidade. É sempre bom rememorar a razão da nossa existência e da nossa origem. As duas instituições que foram criadas no Éden e que ultrapassaram as fronteiras do Éden foi a família e o sábado. As duas estão irremediavelmente atreladas e subsistem, sem nenhuma dúvida, quando de fato convivem nesta experiência redentiva. Louvado seja Deus pela tua presença nesta manhã, dado a importância que nós precisamos conferir a esta relação na experiência da felicidade. O tema da nossa reflexão, da mensagem bíblica desta manhã, é a felicidade é da cor que Deus pinta. Nós vamos analisar à luz da Bíblia qual é a cosmovisão da Bíblia sobre o que significa felicidade. E qual é a cosmovisão da sociedade, o que significa felicidade. No contexto bíblico, a felicidade é da cor que Deus pinta. Se você analisar a base do fundamento da aliança nas 7 cores do arco-íris, a forma como Deus pintou o universo, a forma como Deus pinta a nossa vida, você vai entender que do Gênesis ao Apocalipse, unicamente a intervenção miraculosa, bendita e cheia de compaixão de Deus, em nossa experiência, na vida humana, é que de fato nos confere a verdadeira felicidade. Para o mundo secular, para o mundo pós-moderno, a felicidade é da cor que cada um pinta. Esse é o ponto crucial. Para esses aspectos, nós temos um único texto a analisar nesta manhã, porque esse texto nos fala de toda a revelação bíblica. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 3. Apocalipse, no capítulo 1, verso 3. Abra a tua Bíblia. Capítulo 1, verso 3, do último livro da Bíblia, nos apresenta o seguinte texto. Apocalipse 1, verso 3. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos utilizar a realidade da cultura fundamentada nesses 3 ingredientes: a leitura, a oitiva e a ação. Esses 3 elementos estão estabelecidos como fundamento da cultura secular ou da cultura pós-moderna, que resultaram na construção daquilo que se chama ideologia. Sabe o que significa ideologia? É a forma ideal para se viver, segundo a construção da inteligência humana, da cultura humana, do engenho da humanidade, que fora fomentado ao longo da sua história, da sua experiência. Se você analisar alguns aspectos que embasam a sociedade pós-moderna, cuja ideologia ela é antropocêntrica. A ideologia da pós-modernidade se centraliza no homem, o homem como espécie. E eu vou citar aqui alguns exemplos para configurar estes elementos. Por exemplo, nós estamos vivenciando agora
15 anos em que a Lei Maria da Penha, o Código de Proteção às Mulheres como vítimas desta chaga social, chamado violência intrafamiliar ou doméstica e familiar, está se completando agora neste mês. 15 anos de experiência. E eu tenho participado de alguns eventos. Em um dos eventos, eu ouvi uma autoridade do nosso estado afirmar categoricamente: nós mulheres fomos dominadas pelos homens ao longo dos séculos e dos milênios. E o que resultou? Sangue, suor e lágrimas. E agora chegou a nossa vez de dominá-los. E eu pensei comigo mesmo, o outro lado da moeda também não vai representar sangue, suor e lágrimas? E eu tive a oportunidade, nessa ocasião, ali representando o tribunal, fazer a seguinte reflexão com base no próprio nome, dominar ou dominação. Para o mundo pós-moderno, para a ideologia pós-moderna, todos os movimentos que têm pipocado de uma outra extremidade visa a dominação do poder. Mas o cientista social já dizia: todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Então, este é o cerne da nossa ideologia. Este cerne também proclama de que muito ou poucos precisam estar no topo da pirâmide social e muitos achatados na base da pirâmide. Poucos ganhando muita coisa e a maioria não ganhando quase nada. Esta é a ideologia, é a forma ou formato da felicidade de um mundo que, segundo a Bíblia, jaz do maligno. E a minha ponderação foi, usando exatamente o texto de Gênesis, no capítulo 1, verso 26 e 27, quando Deus proclama o aspecto criacionista do gênero humano, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem e mulher, tenham eles domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais da terra. Domínio significa, na língua mãe, na base teológica bíblica, cuidar com amor. E como não cuidamos com amor do nosso habitat, do nosso lar, do nosso planeta e da nossa família, lá no texto de Apocalipse capítulo 11, verso 18, a Bíblia diz assim: eis que as nações se rebelaram, a guerra e mais guerra e rumores de guerras de uma outra extremidade da terra, mas chegou o tempo de Deus destruir aqueles que destroem a terra. O texto de Apocalipse capítulo 11, verso 8. Então você percebe que estes elementos fundantes de uma ideologia antropocêntrica, o homem está no centro, o homem está no pódio, o homem está sentado no trono. E Deus aonde está? Deus está como já a ciência iluminista o proclamou: a morte de Deus. Essa é a felicidade que o mundo proclama, que o mundo apresenta. Ora, se a felicidade é da cor que cada um pinta, eu que pinto a minha felicidade, e eu decido, e não importa que os outros se explodam. É isso ou não é que estamos vivendo? E se chama relativismo, é um outro fundamento da sociedade que estamos vivendo. Um outro elemento presente na sociedade, como dizia Sigmund Freud, que a mente triúnica que nós temos, toda ela é embasada em uma emoção e um sentimento que se chama o prazer sexual. Desde o nosso embrião, desde a nossa formação embrionária até o último suspiro, todos nós estamos permeados de um sentimento vetor, de um sentimento que nos permeia, que é o prazer sexual e se chama hedonismo. Sociedade pós-moderna é uma sociedade hedonista. Não o prazer focado unicamente no elemento da sexualidade entre o homem e a mulher, mas essa sexualidade,
ela foi pulverizada, ela foi disseminada, ela foi subvertida. Então, o que importa é ser feliz. Não importa se você é um hétero, se você é um homossexual, se você é um bissexual, se você vive dentro de uma relação de unicidade ou se vive num poliamor. Não importa, o que importa é ser feliz. Outros aspectos que nós percebemos dentro desta premissa da felicidade é da cor que cada um pinta, se chama achismo. Aí eu acho que é assim. Eu acho que a Bíblia é assim. Eu acho que Deus quer assim. Eu acho assim, eu acho acolá. Cadê os fundamentos da própria existência? Olha, o mundo que estamos vivendo agora, que é um mundo que foi potencializado pelas redes sociais ao ponto de... Porque boa parte da camada social acha a respeito de alguns que você é assim ou é assado ou de outra maneira, isso te ofende sobremaneira, e como você está navegando ou andando sobre uma camada fina de gelo que é a pós-modernidade, a qualquer momento você sucumbe e dá cabo à própria vida. Você começa a se automutilar, você começa a tomar toda sorte de veneno, como a cicuta lá de Platão ou de Sócrates, você conhece muito bem, para dar cabo à própria vida, porque não há consistência, elementos fundantes da verdadeira felicidade, porque nós estamos navegando numa camada fina de gesso que é a pós-modernidade. A felicidade é da cor que cada um pinta. No campo da espiritualidade, o que nós percebemos no mundo que estamos vivendo? Há um elemento que não somente permeia o mundo em todas as suas esferas, mas o aspecto da religiosidade, do mundo religioso, que se chama a energia interior, o espiritualismo, proclama em síntese que você é o próprio Deus. O Deus está dentro de você, Ele está mascarado, Ele precisa ser desmistificado, Ele precisa ser descoberto. E para isso é só você entrar em um estágio de meditação profunda, para você descobrir a si próprio e descobrir a sua própria divindade, a sua própria espiritualidade e caminhar rumo à perfeição. O mundo pós-moderno, a felicidade é da cor que cada um pinta. É essa a felicidade que você quer? Essa felicidade que tem atraído a você? Se você analisar os aspectos hoje da nossa cultura, que é uma cultura da publicidade ou do marketing, essa cultura, ela está presente na nossa vida desde os primeiros momentos. A própria sociedade pediátrica lá americana já proclamou que as crianças até os 3 anos de idade, conhecido como a fase crítica, segundo a neurociência, a fase em que está aí se abrindo as janelas de oportunidades por causa das mutações genéticas, por causa do cérebro que se abre como uma antena para captar todos os sons e todos os contextos do cosmos, porque nós somos criados como um ser cósmico. Esta criança não deveria ser exposta às redes sociais e à mídia televisiva. Sabe por quê? Porque quem está nos bastidores, elaborando os programas, as novelas, os filmes, as séries e as minisséries, são homens altamente intelectuais que são movidos por um único objetivo: fomentar a felicidade que é da cor que cada um pinta. Que é a felicidade enganosa, que é a felicidade que é proclamada por aquele comércio, aquele mesmo marketing que surgiu do céu, está lá em Ezequiel, lá no capítulo 28, falando que aquele príncipe chamado Lúcifer, que ele foi criado de maneira perfeita e monumental, ele começou a disseminar o seu comércio entre todos os anjos,
E o comércio de Satanás se fundamentava exatamente nesse ponto, falando para os anjos: a felicidade não é da cor que Deus pinta, mas a felicidade é da cor que você pinta. E o que resultou esse comércio? 1/3 foi expulso do céu por causa da rebelião. E 100% da humanidade sucumbiu por causa da rebelião. Agora, saindo desse contexto, que é chamada cultura audiovisual, o que é que significa isso? Quando nós aprendemos, desde os primeiros momentos do processo da escolarização, que nós, seres humanos, temos 5 sentidos. Maravilha, né? Audição, visão, paladar, tato e olfato. A escritora Ellen White chama isso aí das avenidas da alma, ou seja, as avenidas da consciência, as avenidas do cérebro, as avenidas da mente. É onde a mente ela é alimentada, e você é, segundo Salomão em Provérbios, aquilo que você pensa. Entende? A estratégia do grande conflito para a dominação cabal e total da mente humana, exatamente nesse ponto que é crucial, que nós estamos culminando na guerra do Armagedon, que é uma guerra de mente. Não é lá no Vale do Megido. O Vale do Megido, consciência humana, é a mente humana, onde o inimigo está dominando através de uma cultura audiovisual, para nos levar à ideologia, à cosmovisão e à convicção de que a minha felicidade é da cor que eu pinto e acabou. Você percebe como é que o mundo está? Mas vamos então para a felicidade é da cor que Deus pinta. Se você analisar detidamente, a Bíblia é a síntese, é o suprassumo do resumo de uma revelação completa de Deus. Cada palavra aí tem uma importância vital. Primeira palavra, Macários, é a felicidade cósmica. É uma felicidade imanente e transcendente. É uma felicidade real e completa. É a plenitude da felicidade. Não é próprio da linguagem apocalíptica utilizar-se desses termos que nós estamos estudando. Porém, o apóstolo João, que teve a visão de Patmos, a visão de Deus para os últimos acontecimentos da história, ele usa 7 interlúdio, vamos usar essa expressão, porque é uma linguagem profética, 7 interlúdios, para ele abre e fecha parêntese, são 7 bem-aventuranças do livro do Apocalipse, mostrando resumidamente o que significa a felicidade é da cor que Deus pinta. Ora, felizes são aqueles que leem. Leem o quê? Toda a nossa vida, ela está pautada em elementos de pedagogia, porque Deus criou dentro de nós uma lei, Ele plantou na nossa consciência a lei da contemplação e a lei da repetição. Então, nós aprendemos por todos esses mecanismos que se chamam as avenidas da alma. E a leitura é um desses ingredientes fundamentais para a construção da cosmovisão bíblica. Aqui aonde reside o sucesso e o fracasso de muitos adventistas do sétimo dia. Está exatamente nesse ponto. O que é que você está lendo? Qual é a leitura que atrai a tua vida? Eu me lembro, quando garotão, lá no interior do estado do Maranhão, minha mãe tinha vários livros, daqueles antigos, da irmã Ellen G. White. E uma coleção me interessou de forma destacada. Foi a coleção, eram 3 livros, Mente, Caráter e Personalidade. Eu li várias vezes esta coleção, como adolescente, e eu tentava entender aquilo, porque a linguagem é uma linguagem profunda,
uma linguagem até rebuscada, utilizada pela escritora Ellen White, porque é uma linguagem bíblica, uma linguagem de formação de caráter, que se dá exatamente na utilização desses elementos. Como é que se forma o caráter de um ser humano, de uma criança, de um adolescente, desde os primórdios da sua vida? Pela contemplação, um dos ingredientes fundamentais. E aí vem logo em seguida a leitura. Por que a Sociedade Pediátrica Americana diz que não se deveria expor as crianças à televisão, às redes sociais, até os 3 anos de vida? Porque o seu cérebro em formação, o seu cérebro se abrindo como esse catavento, é o momento em que a palavra de Deus, a essência da vida, deve penetrar os recônditos da mente para a formação da sua estrutura neural, que resulta na formação do caráter. Será que o inimigo é esperto? Será que Satanás é estrategista? Será que ele está brincando de ser diabo? Ou nós estamos brincando de ser adventista? Estamos brincando de ser crentes? Veja que esses ingredientes, o outro aspecto aqui é aqueles que ouvem, ou lê e ouvem. O quê? O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele diz que a fé vem pelo quê? Vem pela pregação. A pregação é o que está sendo apresentado agora, à luz da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Por que lá em Romanos também, no capítulo 1, verso 16 e 17, o próprio Deus, revelado nas palavras do apóstolo Paulo, ele apresenta dizendo o seguinte, que a justiça de Deus se manifesta pela fé, e é de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Como você se alimenta da fé? Ouvindo e lendo a palavra de Deus. Alguns elementos que nós encontramos nas entrelinhas, por isso que nós, cristãos adventistas, precisamos ser verdadeiros glosadores da Bíblia Sagrada, enxergarmos nas entrelinhas, nos detalhes das expressões escriturísticas, porque ela diz que a felicidade provém da leitura e da oitiva das palavras proféticas, das palavras da profecia. Por que o apóstolo João, no início das profecias apocalípticas, nos traz exatamente esses detalhes? Vamos pensar, pense comigo. Primeiro detalhe do livro de Apocalipse, o que significa Apocalipse? Revelação. De quem? De Jesus Cristo. Do que mais? Dos últimos acontecimentos. Do que mais? Desmascaramento de Satanás. O que mais? A vitória da igreja, daquela que é revestida do sol da justiça, tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos seus pés. É um povo, é uma igreja que está fundamentada, não numa cultura secular, mas numa cultura bíblica. Você e eu, meus irmãos, estão sendo conclamados por Deus, não para sermos partidaristas, não para sermos da esquerda ou da direita, ou da extrema esquerda ou da extrema direita. Nós somos convocados para sermos pessoas bíblicas, pessoas que têm a cosmovisão de Deus, pessoas que sabem qual é a sua origem, de onde viemos, o que somos e para onde vamos, pessoas que têm o foco da Bíblia, como diz a escritora Ellen White, que nós deveríamos, nesses últimos dias, dar uma atenção especial para quais os livros da Bíblia? Daniel e Apocalipse. Por que Daniel e Apocalipse? Por que não Isaías? Por que não Ezequiel? Por que não Joel? São profetas também. Sabe por quê? Porque na essência, Daniel e Apocalipse, tudo que falta para se cumprir está ali. Portanto, a essência da escatologia bíblica reside nas profecias apocalípticas, que são as profecias em essência de Daniel e o livro do Apocalipse. Se te pedisse hoje alguém do mundo acadêmico
que é altamente questionador, para demonstrar, em suma, as razões da tua crença, da tua convicção, porque você é um adventista do sétimo dia. Não se esqueça do que aconteceu com aquela pessoa muito humilde, de uma cidade do interior do Maranhão. Quando ela foi contrastada, encostada no canto da parede, por um determinado religioso, que tinha todos os argumentos retóricos, e aquela pessoa muito humilde não conhecia retórica, não conhecia as metodologias da pedagogia, da compreensão das letras, mas uma coisa ela conhecia: o Deus que ela servia. E quando ela foi ali então massacrada por um argumento ofensivo, acusando-a de que ela pertencia a uma seita. Sim, você é de uma seita. A igreja adventista é uma seita. Você é uma seita. E aí ela, ali no momento, acreditando que Deus ia dar o argumento para ela, como diz lá em Mateus, no capítulo 24, não se preocupem com o que vocês devem falar naquele momento em que o grande conflito, ele realmente se tornar cada vez mais incendiário na sua vida. Ela acreditou piamente nisso, e ela disse: sim, eu sou de uma seita, eu sou da seita adventista, porque nós aceitamos a Jesus como o único Salvador, como o único capaz de nos salvar, porque o seu sangue derramado é a razão da nossa redenção. Nós aceitamos a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Nós aceitamos os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento que nos ordena a guarda do sábado. Nós aceitamos a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, os 66 livros que são inspirados. Nós aceitamos a palavra de Deus como a palavra absoluta, como a verdade que está nela. Nós aceitamos tudo aquilo que provém de Deus. Por isso nós somos uma seita. Você imaginou uma realidade dessa? E Deus está nos mostrando agora que nesses últimos momentos da nossa história, Satanás, que está buscando assentar-se no trono das mentes, através de uma ideologia implantada, por meio de todos os seus artifícios e estratagemas. Eu fiquei chocado quando assisti, eu já até comentei isso aqui, mas é sempre bom trazer isso à tona. Quando eu assisti aquele documentário da Netflix, falando sobre o dilema da rede, eu ouvi vários depoimentos, alguns depoimentos, inclusive, de empresários da rede mundial de computadores, de programas que se avolumam cada vez mais, dizendo o porquê que eles haviam abandonado o modus operandi da ideologia que tem sido construída por trás das redes. Qual é a ideologia construída por trás das redes? Atenção para o detalhe que eu ouvi e eu estou reproduzindo. Tudo que eles querem que o mundo consuma, eles plantam dentro do cérebro. Através de um marketing que hoje não precisa nem mais ser o marketing de uma realidade subliminar, mas é um marketing estampado. Ele entra por todos os aspectos do aspecto inferior do cérebro, nos 3 elementos, seja do consciente, do inconsciente ou do subconsciente. E ele constrói uma fortaleza tão grande que lá o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 10, capítulo 10, verso 4, ele diz que as armas das milícias de Deus não são carnais, mas poderosas para romper as fortalezas e destruir os sofismas dessa ideologia reinante. Está lá nas Escrituras Sagradas, falando exatamente a respeito disso. Mas aqueles engenheiros que são estudiosos da mente humana, para ver como é que o cérebro responde às incursões, às proposições, às atrações,
eles estudam diuturnamente os mecanismos neurais para ver as respostas, e aí eles lançam os produtos e a metodologia para que você possa consumir esses produtos de acordo com a vontade daqueles que têm construído esta ideologia. Ora, um dos principais fatores desse produto, se você imagina, primeiro, diz respeito à nossa própria cultura, o modo de pensar, relacionamentos, o modo de você perceber, ou acreditar, ou ter como verdade, seja relativo absoluto ao casamento, a formação de filhos, a estrutura da família e a maneira, o que você deve comer, porque nós somos o que comemos. O nosso cérebro age e reage com base no tipo de alimento que o nosso estômago absorve. Por isso, a razão de ser da irmã Ellen White, quando ela teve a visão a respeito dos conselhos sobre a alimentação, os conselhos sobre saúde, cada um desses elementos, Deus ali apresenta que ela deveria escrever num códex e pudesse enviar para as gerações, a última igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja de Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 14, como Satanás ia operacionalizar esse sistema, desmascará-lo e você realmente saber como viver como cristão, se alimentando da cosmovisão de Deus. Alguns aspectos aqui que nós encontramos, já caminhando para o último ponto, conforme aqui destacado. A Bíblia diz que, lá em Salmo 119, verso 9, diz assim: como pode um jovem guardar puro o seu coração, a sua mente? E a resposta do Salmo é: observando segundo a tua palavra. O que acontece quando você lê e você ouve? Mesmo volumes consideráveis da teologia bíblica e não coloca em prática. Lembra da parábola contada por Jesus? Sobre o homem que construiu a sua casa na areia e o que construiu a sua casa na rocha. Literalmente é isso que significa. É construir o alicerce da sua vida e do seu futuro nestes elementos fundantes da ideologia que jaz no maligno. É uma ideologia mundana que é a verdadeira contrafação das premissas das verdades sagradas de Deus em Cristo Jesus. É literalmente construir a sua casa na areia. Por que muitos casamentos estão sucumbindo? Por que muitos cristãos estão abandonando a igreja? Por que há tanta apostasia? Por que ao mesmo tempo, mais de 1 milhão por ano se batiza na igreja adventista, mas quase 1 milhão abandona a igreja? Por ressentimentos, por mágoas, por falta de amor, o amor na prática, como diz de Tiago, não ameis apenas de palavras, mas de fato e de verdade? Não, isso tem algum efeito, mas o fundamento maior é isso aqui, ó. Porque está faltando âncora, está faltando o verdadeiro fundamento da fé cristã. A jornada, como aconteceu com José, que nós estudamos muito bem em 2 semanas, mesmo diante das injustiças, mesmo diante do cárcere, mesmo diante da prisão, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de tudo que ele sofreu, mas ele sabia, porque tinha a cosmovisão de Deus, ele sabia que o andar com Deus, como disse Paulo, andar piedosamente com Jesus, significa ser perseguido. Não vai esperar que uma vida cristã vai te trazer zona de conforto absoluto. Não vai esperar que uma vida de um missionário é aquela vida de sofreguidão, é aquela vida de bem-estar completo. Não,
Toda vez que você se lança num projeto missionário, numa ação salvífica e redentiva, pode esperar que a peia vai comer em cima da tua cacunda. E vou contar só uma experiência. Há anos atrás, eu estava empenhado no evangelismo que ia durar 30 noites, aqui nos bairros da região metropolitana de Belém. O Mateus, nosso filho, ele era ainda bem pequeno, criança. De repente, apareceu uma doença misteriosa do Mateus. Ele foi internado, passou 11 dias internado. E uma equipe médica que se debruçou sobre o caso, estudou sobre vários aspectos de exames e tudo mais, não constatou a origem da doença. Não tinha razão de ser a doença. Simplesmente apareceu. E ao cabo de 2 semanas de oração, fervor, entrega e consagração, o Mateus também foi curado milagrosamente. Quando ainda em Viseu, ali evangelizando toda aquela cidade, de uma outra extremidade, eu tinha um kit que eu comprei, e quase toda noite nós estávamos numa rua. O pessoal dizia que o juiz tinha ficado louco, porque nós armávamos a tenda ali no meio da rua, mandava fechar a rua, e ali a gente começava a pregar, convocava o povo de uma outra extremidade, dentro e fora do fórum, e isso resultou numa perseguição letal, ameaças de morte, ameaças que vinham da supra e da infraestrutura da sociedade. Mas o perseverar no Senhor resulta em muitas bênçãos, em fortalecimento e tonalização dos músculos da fé, para que você possa enfrentar novos desafios, novas batalhas, com a convicção de que em Jesus eu e você somos mais do que vencedores. Eu queria terminar com 2 aspectos aqui. As profecias de Daniel e Apocalipse nos mostram um ponto crucial. Ao longo da história, Satanás atacou o santuário de Deus. O ataque de Satanás ao santuário de Deus se deu ao ministério de Cristo, ao ministério expiatório de Jesus na cruz do Calvário. Tentou obliterar, mascarar, ocultar de forma absoluta esse ministério, mesmo no povo judeu. Quando Jesus nasceu, começou a desenvolver o seu ministério, a Bíblia registra que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Por quê? Porque Satanás, ele mascarou. E lá o texto de Daniel capítulo 8, verso 12 diz: e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você percebe cada detalhe da ação satânica, utilizando inclusive instituições e o poder estatal, foi exatamente para ocultar essas verdades aos olhos da humanidade, porque isto é fundamental para a construção da nossa cosmovisão neural, cosmovisão da própria consciência. E aí, Satanás também criou elementos para obscurecer o ministério sacerdotal de Jesus, e pipocou santo para todo canto. Para cada dia tem um santo, e como não tem dia para todos os santos, criou o dia de todos os santos, para destruir o ministério sacerdotal de Jesus. Você percebe a estratégia, que é uma estratégia inteligente? Começou a vender a própria salvação e a fé, lá na Idade Média, mas e hoje, na pós-modernidade, existe isso ainda? Estão vendendo a salvação, o direito, o passaporte para o terceiro céu? É só verificar nos movimentos existentes aí de uma outra extremidade, movimentos que se proclamam como sendo um reavivamento, não passa de falso reavivamento. O grande objetivo está lá no epicentro, se chama materialismo, a teologia da prosperidade. É o materialismo proclamado desde Karl Marx, quando dizia que a religião é o ópio do povo, e o que satisfaz realmente é o ter e não ser.
Está tudo isso aí estampado. Então, Satanás, ele de todas as formas destruiu o santuário de Deus na realidade humana, na necessidade humana. Só que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E em 1798, conforme a profecia proclamava de Daniel capítulo 7, verso 25, Deus intervém e através de um general coloca um ponto final, uma ferida mortal naquele instrumento religioso e político que vinha destruindo todos esses elementos do ministério de Cristo. E aí a ferida mortal ali foi sacramentada. Agora um detalhe interessante, porque através de todo esse movimento agora do verdadeiro reavivamento, que se processa no tempo do fim, a partir de 1798, com a criação das sociedades bíblicas nos 5 continentes, com a disseminação de bilhões e bilhões de Bíblias, sejam elas impressas, sejam elas através dos bytes, acontece o grande reavivamento para o cumprimento da profecia de Daniel 8,14, relacionado com a segunda vinda de Cristo, que na verdade era a última fase do ministério sumo sacerdotal de Jesus. Embora Satanás tenha tentado destruir essa verdade através da teoria da evolução de Charles Darwin e de outros tantos, a fomentação de tudo isso aí, para tentar detonar e destruir os elementos fundantes do criacionismo, porque sem Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, não existe a cruz, não existe a redenção em Jesus, não há a justificação pela fé, não há libertação da penalidade do pecado, do poder do pecado e nem da presença do pecado. Finalmente, chegamos no ponto crucial. Satanás, ele tem tentado e conseguido destruir o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, é a nossa mente. A felicidade é da cor que cada um pinta, é a destruição do santuário do Espírito Santo. Através de todas as proposições, através de todas as drogas, sejam elas químicas, sejam elas sintéticas, sejam elas virtuais. Através de toda a cultura audiovisual, de todos esses elementos, o objetivo é destruir o templo do Espírito Santo, na consideração e na convicção baseado nessa ideologia de que o corpo não importa, o importante é o espírito, porque depois desse corpo, o espírito precisa ser libertado o mais rapidamente possível. Então, quanto mais rápido destruir o corpo, melhor para a libertação do espírito, porque um outro corpo já está aguardando esse espírito. Por isso que, aí sim, esse texto eu preciso ler. Esse texto é muito conhecido, e com isso aqui nós finalizamos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Você conhece de cor salteado, mas vamos aos escritos. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entende aí a ênfase do apelo? Não existe um apelo mais imponente, mais choroso e mais rumoroso do que esse apelo nas Santas Escrituras. Rogo-vos. O apelo é com toda a força da alma e do pulmão. Rogo-vos, pois, em meio a esta realidade que nós vivemos no presente século, em que o mundo jaz do maligno, em que o mundo caminha a passos largos para o caos. Uma visão que a irmã White teve. Ela viu Satanás num grande trem, e ele era o maquinista. E cada estação que ele parava,
o trem abarrotava de pessoas, ansiosas para entrar naquela viagem que conduzia à felicidade. E ela disse, foi uma coisa que a incomodou muito na visão. Porque mesmo os cristãos da última fase da igreja estavam procurando, estavam presentes nessas estações. E eles estavam acessando as portas e os portais desse trem que levava para a morte eterna. Então aqui o apelo de Paulo é o apelo de Cristo, é o apelo de Deus, é o apelo das Santas Escrituras. E ele faz o apelo com fundamento naquilo que existe mais precioso em Deus, é a sua misericórdia. É o seu coração na minha e na sua fraqueza, nas nossas debilidades, nos nossos fracassos e derrotas. Por isso que ele diz, eu apelo, eu rogo a vocês, com base na misericórdia de Deus. Quando nós estudamos o Salmo 51, o salmista também, ele faz o apelo baseado na misericórdia de Deus, para que Deus pudesse perdoá-lo diante das injustiças extremas e do pecado capital, o pecado de morte que ele havia cometido. Tanto que Davi, ele mesmo decreta a sua própria morte. Esse cabra precisa morrer. E Natan disse, esse cabra é você. Mas baseado na misericórdia, Davi apela para Deus, que Deus seria justo no seu julgar. Mas ele confiava nas misericórdias divinas. E é exatamente por causa dessa misericórdia que Deus está apelando ao seu e ao meu coração nesse dia, para que eu e você apresentemos o nosso ser por inteiro, mente, corpo e espírito, de forma racional, com a nossa mente tomada pelo conteúdo da leitura bíblica, pelo conteúdo da audição das Escrituras, pelo conteúdo daquele que nos conduz pelo poder do Santo Espírito a guardar essas coisas, a obedecer por amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Apresentar o corpo e a mente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Atente bem para as propostas do maligno, presentes em toda a parafernália audiovisual que ele está te oferecendo, que está me oferecendo, que está oferecendo para os nossos filhos, nesta indústria multibilionária do entretenimento. Atente bem para isso. Por isso o apelo real do apóstolo Paulo, que nós devemos apresentar a Deus como culto racional, com uma decisão de compromisso, com uma decisão de entrega total, entregue a sua vida, entregue a sua família, entregue a sua mente, entregue o teu relacionamento, entregue teus sentimentos, entregue tuas emoções, tudo, não fique nada para esse nicho que a sociedade te oferece. E ele disse, olha, nós não devemos nos conformar, isso se chama zona de conforto, você se conformar com o presente século, com as coisas que são ofertadas, com o inimigo assentando-se no pódio para dominar as mentes humanas, as mentes dos cristãos inclusive. Não vos conformeis com este século, não viva na zona de conforto, decida agora, hoje, transformar a tua e a minha mente, pela renovação, pela restauração, pela revitalização, transformar a nossa mente através do revamento e da reforma, para que, meu Deus, quando eu e você experimentávamos verdadeiramente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aí sim, você proclamará, e eu para o mundo, eu sou feliz. Por isso que no hino, sou feliz com Jesus. O autor desse hino foi um empresário de Chicago, que perdeu tudo. Sua empresa foi à bancarrota. E ele ficou numa condição deplorável. Como o velho ditado diz que desgraça pouca não presta, as suas 3 filhas e a sua esposa foram visitar os parentes na Europa, do outro lado do Oceano Atlântico. E no meio do caminho, o navio foi a pique. As 3 filhas morreram.
E a esposa lhe escreveu uma carta: só eu escapei, sem empresa, sem nada, sem família, sem filhas, ele completamente varrido na sua angústia sem fim. Ele decidiu, em um determinado momento, a fazer o mesmo percurso, para que, de alguma forma, ele pudesse sentir a presença das filhas queridas no âmbito do seu espírito, do seu coração. E quando ele chegou no ponto central, aonde tinha havido aquele acidente que vitimou as suas joias preciosas, as suas pérolas do coração, Deus o inspirou a escrever o hino 230. Sou feliz com Jesus. Podemos cantar o vocal? Projeta esse hino para nós. Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quer ser feliz? Quer viver verdadeiramente feliz? Impactar o mundo, os relacionamentos, a tua família, teus vizinhos, teus colegas de trabalho, numa felicidade radiante, poderosa e transformadora. Esse é o momento de se entregar inteiramente ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser feliz com Jesus. Vamos cantar e nos entregar esta hora nas mãos deste Deus que é a nossa felicidade. Amém. Se você está com esta convicção de que a sua decisão é primorosa para Deus, uma manifestação do íntimo do teu coração, decida ser feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, ó, se certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
buscar, e então lá no céu vou pra sempre morar, remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Querido eterno Deus, a felicidade não é da cor que cada um pinta, porque sem Ti nós não somos nada. Somos fracassados e derrotados, porque o mundo jaz do maligno. Mas a felicidade é da cor que o Senhor pinta, e o Senhor pintou a nossa felicidade com o arco-íris da promessa. O Senhor pintou a nossa felicidade com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor pinta a nossa felicidade através do ministério de Cristo no santuário celestial. O Senhor pinta a nossa felicidade através da intercessão do Santo Espírito em nós. O Senhor pinta a nossa felicidade através da proteção dos teus anjos magníficos em poder diuturnamente ao nosso derredor. O Senhor pinta a nossa felicidade quando, mediante o exercício do nosso livre-arbítrio, por uma decisão racional, nós optamos em examinar as Escrituras, em ouvir as Escrituras, em guardá-las pelo poder do Santo Espírito. Toma-nos, ó Deus, em teus braços, nos faça verdadeiramente felizes, para que esta felicidade seja o testemunho poderoso a declarar para o mundo que nós somos verdadeiramente felizes. E a expressão dessa felicidade é a essência do próprio Evangelho. Nos entregamos a Ti, perdoa nossos pecados, cura as nossas feridas, restaura os nossos relacionamentos e nos firma na rocha dos Teus princípios e da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.